Bom dia, galera. Aqui quem fala novamente é o professor Marcos. Galera, vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre as formas visuais de expressão artística africana. É isso mesmo, pessoal. Por mais que a gente esqueça, por mais que a gente não lembre, ou que a gente nunca tenha ouvido falar, pessoal, mas a arte africana sempre esteve presente no mundo, certo? Como a gente sabe, foi de lá que surgiram os primeiros povos, foi lá na África que surgiram então as primeiras formas de expressão artística. O ser humano, galera, por si só, já fazia arte, certo? Sua inspiração era a natureza, era o seu cotidiano, certo? Então observem aqui, pessoal, que a arte africana vai ser uma arte muito antiga e também vai ser uma forma de expressão. Como nós falamos na aula passada, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma forma de arte africana muito diferente, né, da forma de arte europeia, porque são dois povos que pensavam diferentes. Quando você pega a expressão artística europeia, da Europa, você vai ver que as pessoas já faziam arte pensando em ser artistas, né? Pensando em se expressar de maneira artística, pensando já em colocar a sua arte em alguma exposição, expondo. Algumas pessoas já faziam arte pensando em ganhar muito dinheiro, em ser famosos. Isso não acontecia, certo? Na maneira de se fazer arte africana. E também nós falamos na aula passada, pessoal, que na arte africana você vai ter basicamente uma arte feita, né, para adorações a deuses, né, para adoração, sacrifício aos deuses. Então perceba que na arte africana você vai ter a arte sempre muito ligada à espiritualidade, sempre ligada à religião, certo? Na sua grande maioria das vezes, ok? E como eu falei também na aula passada, os africanos eles não separavam essa questão de alma e ou parte material e parte espiritual, né? Alma e corpo. Eles não faziam essa separação, pessoal. E aí algumas imagens para os europeus e até para nós mesmos parece um pouco estranho, mas para eles era algo super normal. E até eu falei que a arte chegou lá, mas chegou distorcida, porque os europeus traziam a arte da África fora do seu contexto, né, e falavam: olha que arte feia, que arte esquisita, olha aqui como essa arte aqui parece coisas dos demônios. Mas não era isso, pessoal. A questão era que os europeus pegavam a arte, tiravam do seu contexto, e aí a arte africana perdia todo o seu sentido, certo? E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre tudo isso. Vocês podem ver, galera, quem puder acompanhar aí na página 156, você vai ver aí que na arte africana você tinha um uso muito intenso da cerâmica. Então, professor, se nós temos cerâmicas aqui, podemos então observar que provavelmente esses grupos eles já eram, eles ainda eram nômades, professor, ou eles já eram sedentários. Galera, eles já eram sedentários, certo? Já tinham domínio da cerâmica. Claro, não eram todos os povos, como a África ela é muito grande, então você vai ter povos que eram sedentários e outros que ainda eram nômades. Da mesma coisa aqui do Brasil que eu falei para vocês, né? Existiam povos sedentários e outros nômades ainda, certo? Então vamos lá. Ó. Você vai ter duas escavações. Você vai ter uma em 1928 e a outra em 1942, certo? Em uma mina de estanho no norte da Nigéria. E nessa escavação, galera, nessas escavações, na verdade,
foram encontradas aí cerca de 153 esculturas. Olha aí, galera, que datam de 1000 a 200 anos depois de Cristo. Então você vai ter um período aí muito gigante, certo, de produção. Então há pelo menos, pessoal, 1000 anos antes de Cristo, certo? Vamos colocar então mais ou menos 3000 anos atrás, você já tinha fabricação de esculturas, de obras artísticas em cerâmica. Lembrando que a arte rupestre ela é muito mais antiga do que isso, mas a arte em cerâmica, um desenvolvimento já maior, um sedentarismo um pouco maior, já datam de 1000 anos antes de Cristo, galera. Então você vai ver aí uma grande produção artística no continente africano. Essas peças em terracota, certo? Produzidas pelo povo Nok, provavelmente para uso rituais, são os mais antigos registros de arte africana encontradas até a atualidade, certo? Então você vai ver aí, né, que essas peças em terracota, ou como nós chamamos aqui, é como se fosse uma espécie de cerâmica, certo? Em cerâmica vai ser, né, dessas escavações, esses objetos são os mais antigos em registros de arte africana, certo? Caracterizam-se por, e aqui pessoal, observe bem aqui, ó, para uso em rituais, certo? Era comum a utilização para rituais. E você vai ver, galera, caracterizam por representações de figuras humanas bastante expressivas, com narinas bem abertas, boca entreaberta e olhos vazados, ou seja, inteiramente furados. Vamos lá, galera, olha aqui, ó. Na concepção europeia, os africanos tinham narizes largos. Então, para os europeus, os africanos eram feios por causa disso, por causa dos seus narizes largos. E parece então, galera, que em algumas esculturas você vai ter a expressão desses narizes, desses humanos, né, dessas pessoas que viviam na África. Olha, figuras bastante expressivas com narinas bem abertas, boca entreaberta e olhos vazados. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que vai retratar muito bem isso daí. Olha aí. Então você vê o nariz, ó, um pouco mais largo, né? Os olhos vazados é porque eles furavam o nariz, ó. Estão vendo aqui? Então são imagens, galera, que são bem expressivas. E mais uma vez, galera, algumas dessas imagens eram utilizadas para rituais. Ok? Então era comum você observar, né, lá em Nok, o povo Nok, era comum você observar esse tipo de obras de arte. Certo? Vamos lá. Máscara. Galera, a máscara africana, ela era muito importante e ainda é, certo, para os africanos. Porque dependendo da sua tribo ou da tribo que você vai estudar, galera, a máscara vai ter um significado muito grande. E mais uma vez, sempre voltada para a religião. A máscara, para alguns, dependendo da sua tribo, ela poderia expulsar espíritos do mal, ou para algumas outras tribos, a máscara atraía espíritos bons, certo? Então era muito comum você observar máscaras africanas. Inclusive alguns pintores europeus, alguns artistas europeus vão retratar essas máscaras em suas obras. Depois nós vamos ver que no cubismo, né, de Pablo Picasso, você vai observar claramente o uso das máscaras africanas nas obras de arte de Picasso, certo? Nas suas pinturas. Então era muito comum, inclusive em desenho, por exemplo, quando você pega o Máscara. Máscara é uma pessoa normal, quando colocava uma máscara, mais ou menos ali africana, ele ganhava superpoderes, né? Como se um espírito, né, o possuísse
ele se tornava uma outra pessoa. Quem já assistiu Máscara aí sabe disso. E também no desenho Crash, né, ou no jogo Crash, que quando é que ele ganha o superpoder, professor? Quando ele coloca uma máscara africana, certo? Muito parecido com essa máscara aqui, ó. Vamos lá, ó. Das manifestações artísticas de maior representatividade encontradas no continente africano, as máscaras se destacam pela diversidade de estilo, materiais e técnicas empregadas em sua confecção, certo? Você vai ter as máscaras sendo produzidas de diversos materiais, de diversas formas e diversos tamanhos. Mas quando você observar aqui, galera, você pode observar que as máscaras ela vai ter como fosse um certo tipo de padrão. Ou ela vai ser meio arredondadinha aqui, pode observar, ó, são meio arredondas, né, arredondinha aqui, arredondadas, ou vão ser bastante quadradas e grandes. Você vê que a cabeça da pessoa, a máscara vai ultrapassar a cabeça e o queixo, ok? Então você vai ter esse estilo de máscara mais ou menos dessa forma aqui, ó, um pouco maior do que a cabeça de qualquer ser humano. Vamos lá. E outro ponto interessante que eu já falei na aula passada, pessoal, a ancestralidade, certo? Algumas pessoas vão esculpir, vão fazer esculturas já pensando naquela questão de ancestral. Eu vou tentar representar os meus ancestrais, inclusive alguns deles pensavam que eles eram filhos dos deuses. Quem já assistiu aqui Vikings, né, talvez vá conseguir observar um pouco. Você vai ter lá o Ragnar, né, que é o líder, que ele vai falar que ele era filho de Odin. Se eu não me engano, eu acho que ele era filho de Odin, né, para eles. Outros eram filhos de outros deuses. E assim vai. Então era a mesma coisa para os africanos, pessoal. Para alguns deles pensavam, não, nós somos filhos de tal deus. Então eles esculpiam, né, faziam ali esculturas mostrando essa ancestralidade, né, que vai se estender, ó, do parente mais próximo até os deuses. E é um fator comum muito importante entre os africanos tradicionais. Então eles representavam essa ancestralidade, certo? Nas esculturas. E mais uma vez, galera, não se esqueçam, eles representavam isso quando e onde, professor? Em rituais sagrados. Ok? Vamos lá. Pintura corporal. Há poucos registros sobre a arte corporal africana, especialmente porque o regime colonial proibiu essa prática em todas as regiões de dominação europeia. A tatuagem e a escarificação. Professor, o que seriam escarificação? Galera, como se fossem pequenos cortes, certo? Ou como se fosse uma espécie de arranhões. E aí, quando você arranha a pele, quando você corta a pele humana, né? Qual é o intuito disso, professor? É destacar. Professor, a tatuagem hoje, como é que ela fica? Pessoal, a tatuagem são pequenos cortes, certo? Você vai ter uma agulha, né, com a máquina, que ela vai lhe cortar. Era como se fosse quase a mesma coisa. O que é escarificação? Você cortava sua pele, deixava como se fosse uma espécie de corte e você colocava um pigmento, tinta. E aí ficava como se fosse realmente uma tatuagem, certo? E aí, por que que não era tão usual, não era tão comum na África, já aqui um pouco mais para frente, século XV, século XVI, século XVII, porque como os europeus que dominaram esses povos eram cristãos, para eles era um pecado, certo? E aí eles proibiam, eles subjugavam esses povos e essa tradição de pintura corporal foi se perdendo com o passar do tempo. Mas hoje ainda se mantém em algumas tribos, certo? Olha aí, ó. Embora os diversos povos tradicionais, como os indígenas do Brasil e o povo maori da Nova Zelândia, ainda fazem, certo? Pessoal, vocês vão me desculpar alguns erros aqui, mas é porque eu fiz no celular e quando eu coloco para o computador,
eu não sei o porquê que acaba modificando aqui as palavras, certo? Vamos lá. E aí você vai ter alguns exemplos, né, de pinturas em povos africanos. Mais uma vez, aqui não vai ser escarificação, pessoal. Por quê? Você não vai ter um corte, você vai ter apenas a pintura. Quando é que seria escarificação, professor? Quando eu tenho um corte e você vai ver uma profundidade e aí eles fazem uma pintura. Algumas vezes nem pintar eles pintam, certo? Galera, então é mais ou menos isso. Não deixem de ler o livro de vocês, certo? E aí vocês fazem essa atividade e me enviam quando vocês puderem, tá bom? Galera, então é isso. Abraço a todos e até a próxima aula, pessoal.